gente vai começar falando um pouquinho da disciplina de análise real 1. Ela, basicamente, a gente vai ver aqui as demonstrações de tudo aquilo que a gente vê no cálculo 1, né? Ou seja, aqueles teoremas que a gente usa lá no cálculo 1. Tá? Antes de começar, vamos entender um pouquinho os objetos que a gente vai trabalhar. Ou seja, o que a gente prova aqui? Teorema. Então, vamos entender primeiro o que é um teorema. Né? O que a gente vai trabalhar com teorema, com lema, com corolário, com proposição. Para a gente entender, né? Quando a gente está provando um, quando a gente está provando o outro. Né? Bom, a gente tem, primeiro, vamos pensar um pouquinho, a proposição, né? Aqui, no conceito da palavra proposição, na verdade, proposição é uma afirmação. Afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Vira. Aqui um apagador. Ou falsa, mas que tem sentido. Em matemática, daqui a pouco eu vou colocar para vocês, a gente não usa proposição basicamente só para isso. Tá? Não só uma afirmação verdadeira ou falsa. Tá? Bom, por exemplo, eu posso afirmar que um número primo maior que 2 é ímpar. Bom, isso aqui é uma proposição, ou mais, até, não vou usar tanto essa palavra, eu vou entender mais como uma afirmação disso. Tá? Na hora que eu afirmo alguma coisa, esse sentido estrito de proposição, eu vou estar mais entendendo como uma afirmação. Na hora que eu falo que um número primo maior que 2 é ímpar, eu estou afirmando isso. Tá? Em matemática aqui, para a gente, proposição, eu vou usar ela num outro sentido. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro. Tá? E o que a gente entende como um teorema? Né? Teorema, ele relaciona duas afirmações. Tá? Bom, teorema relaciona duas afirmações. Digamos, vou colocar aqui entre aspas, P implica que. O que significa isso? Né? Se P é uma afirmação, verdadeira, então Q é uma afirmação verdadeira. Isso que vai relacionar ao teorema. Então, o teorema se a gente for falar um teorema, então ele vai ter uma primeira afirmação, uma afirmação P, digamos. Então, essa afirmação é a hipótese. Tá? Então, aqui é a hipótese e aqui é o que a gente vai querer provar. Então, se eu tiver a hipótese P, ou afirmação P, então eu vou provar a afirmação que é verdadeira, ou seja, vou provar essa tese. Tá? Então, o teorema, em geral, ele relaciona duas afirmações. Tá? Então, por exemplo, bem parecido que... Aqui foi só uma afirmação, né? Eu falei, um primo maior que 2 é ímpar. Por exemplo, um teorema. Se
P é um número se P é um número primo maior que 2, então P é ímpar. Então, observe que aqui nesse teorema, uma coisa bem simples, tá? A gente tem a primeira afirmação. Se P é um número primo maior que 2. Essa aqui seria a minha afirmação P. Então, P é ímpar. Essa aqui seria a minha afirmação Q. Então, observe que esse aqui, né, ou seja, essa afirmação tem que implicar nessa. Isso a gente tem que provar. Tá? Então, ele vai estar em geral aqui por 1. Então, ou daqui a pouco a gente vai ver que se essa afirmação implica nessa, e se essa implicar nessa, a gente vai ver o C somente C, ou condição necessária e suficiente. Tá? Então, isso é um teorema. Bom, teorema, em geral a gente usa, né, a palavra teorema, a gente usa para resultados mais importantes. Não que os outros não tenham sua importância, né? Porém, tem alguns resultados que são mais importantes, ou seja, esse resultado aqui é o principal. Importantes aqui no sentido de ser resultados principais. Tá? Bom, às vezes, para demonstrar esses resultados principais, a gente precisa de uns teoremas, dizer assim, que eles, no fundo, você usa eles para provar o outro. Tá? Ele não tem uma aplicação muito prática no geral. Tá? Então, é o que a gente chama de lema. Então, aqui também são resultados utilizados ou demonstrados para se provar teoremas. Em geral, quando um teorema é muito grande, pegar um teorema grande, para ele não ficar muito extenso a prova, a gente divide ele em lemas. Então a gente divide ele em vários resultados menores. Tá? E aí esses resultados, entre aspas, menores nesse sentido, né? Porque você não vai chegar naquela afirmação principal só com um deles. Mas às vezes com mais de um, você consegue chegar nessa afirmação principal. Tá? Então, cada uma dessas a gente vai chamar de lema. Então, eles são resultados. Não digo que não são importantes, porém, né, eles não têm uma aplicação tão grande quanto do que você vai chegar, do teorema. Tá? Às vezes você tem lemas auxiliares também. Às vezes você vai demonstrar o teorema e você precisa de um determinado lema. Tá? A gente prova o lema para não carregar muito a demonstração do teorema. E também, eu coloquei o lema, né? E a proposição, às vezes, a gente usa também, né, que em matemática a gente usa muito, proposição no sentido a gente usa essa palavra aqui, né, é utilizada para substituir palavra teorema em alguns resultados, né, que seriam teoremas, mas
eles não são os principais. Então, para ele não ter tanto esse destaque, a gente acaba usando a proposição. O teorema são aqueles resultados que a gente tem que destacar. Tá? E a proposição não. A proposição é um teorema, porém, ela não te exige esse destaque. Né? Não é aquele teorema que, por exemplo, teorema fundamental do cálculo, que é tão importante. Às vezes a gente prova ali alguma coisa e várias proposições também podem auxiliar. Então, a proposição, ela ficaria num grau de importância à frente do lema e abaixo do teorema. Tá? Então, teorema, alguns resultados um pouco aqui menos impactantes. Tá? Então, a palavra teorema, em geral, eles dão resultados assim que a gente vai aplicar muitas vezes. E além desses teoremas, ele vai seguir consequências imediatas, que são os corolários. Tá? Os corolários são consequências de teoremas. Então a gente vai ver lá que a gente prova um teorema e logo desse teorema, sem nenhuma demonstração muito rebuscada, vai seguir esses corolários. Também são resultados, porém, eles já decorrem do teorema que você provou fazendo uma pequena adaptação. Tá? Tem alguns que já são consequências imediatas. Tá? Então, basicamente, são esses tipos de nomenclaturas que a gente vai usar. Né? A gente vai trabalhar então com os lemas, teoremas, proposições e corolários. Tá? Então, cada um tem o seu grau de importância e cada um tem a sua funcionalidade aqui. Tá? Bom, quando a gente coloca a falar dos resultados, vamos entender o que significa. Tem alguns livros que usam C e somente C, e tem alguns livros que usam a condição necessária e suficiente. Tá? Vamos entender um pouquinho, principalmente essa questão do necessário e suficiente. Tá? Vamos ver o que significa uma condição ser necessária, o que significa uma condição ser suficiente. E aí, na hora que eu coloco necessário e suficiente, vira o ser somente ser, que vai acontecer uma, ser somente ser, acontecer a outra. Tá? Então, vamos entender um pouquinho o que significa uma condição necessária e condição suficiente. Então, em alguns livros eles usam essa nomenclatura, tá? Condição necessária, condição suficiente. Em outros livros usam mais o ser e somente ser, né? O então, que é o ser, e uma afirmação então a outra, que é só implica, né? E uma afirmação ser somente ser a outra. Tá? Então, primeiro, onde a gente vai usar isso, né? Então, quando a gente for olhar lá em um teorema, então, lembrando, o que é um teorema? Ele envolve afirmações. Né? Então, se a afirmação P, estou colocando aqui entre aspas para destacar, implica a afirmação Q. Então, a afirmação P implica na afirmação Q. A afirmação P ela vai ser uma condição necessária ou uma condição suficiente. Tá? Então, vamos supor que essa aqui é verdade, né? Se P implica Q, ou seja, se vale a afirmação P, então vale a afirmação Q. Tá? Nesse caso, né? Então, estou lendo isso, né? Se vale a afirmação P, então vale a afirmação Q. Então, neste caso, a condição P é uma condição suficiente.
para que seja válida, a afirmação que. Estou colocando se P, então que, né? É essa que significa essa setinha aqui, né? Então eu estou falando que a condição P é uma condição suficiente. Ela não necessariamente necessária boa, né? Ela pode não ser necessária para que valha o Q, entendeu? Vou colocar um exemplo aqui que fica bem claro isso. Por que a condição P é uma condição suficiente? Tá? Bom, por exemplo, vou colocar, claro, exemplos aqui, né? Mas para a gente trabalhar o que a gente conhece, né? Ainda não estou entrando muito no rigor da análise, tá? Coisas que a gente conhece já de matemática, tá? Ó, minha afirmação. Então, seria o meu teorema, né? Seria, se n é múltiplo, é um múltiplo de 4, então n é par. Então, observa que a condição dele ser múltiplo de 4 é suficiente para ele ser par. Então, se n é um múltiplo de 4, né? N é um número inteiro, múltiplo de 4, então n é par. Essa condição aqui ela é suficiente, mas ela não é necessária. Para o número ser par, não é necessário que ele seja múltiplo de 4. Tem que ser múltiplo de 2. Então, né, ó, a condição múltiplo de 4 é uma condição suficiente para em ser par. Porém, 2 é par e não é múltiplo de 4. Então ela não é necessária. Ou seja, para ele ser par, não é necessário que ele seja múltiplo de 4. O 2 é par, não é múltiplo de 4. Tá? Então, nesse tipo de afirmação, o P é uma condição necessária para que valha o Q. E o contrário, o Q é uma condição suficiente para P. Nesta mesma afirmação, colocar esse mesmo teorema, entre aspas, né? Uma coisa bem simples aqui que eu estou chamando de teorema, né? Relaciona duas afirmações. P implica que a condição Q é uma condição necessária para que P aconteça. Condição necessária para P. Não é? Ó. É necessário que P seja par para Q ser múltiplo de 4. Então, por isso que é uma condição necessária. Então, é necessário que P seja par para ser múltiplo de 4. Pois, se P não for par, ele não vai ser múltiplo de 4.
Então, a condição Q ela é uma condição necessária para a condição P. Tá? Então, isso que é o necessário suficiente. Tá? Bom, vou colocar aqui mais outra condição, né? A gente tem a da recíproca, né? Que é a recíproca. A recíproca, então, se eu tenho um teorema, ou se eu tenho uma afirmação de P implica Q, a recíproca é Q, vamos citar isso aqui, é Q implica P, isso é a recíproca, ou seja, que se vale P, então vale Q, a recíproca é se vale Q, então vale P. Tá? Bom, e a condição necessária e suficiente ou aqui no caso C, somente C, que aí acaba sendo equivalente, é valer P implica Q e Q implica P. Tem que valer as duas afirmações, tá? Isso que é o 6 somente C. Bom, vamos colocar aqui, vou colocar um exemplo que vocês conhecem, o teorema de Pitágoras, que relaciona um triângulo retângulo, né? O ângulo, um triângulo é retângulo, 6 somente C, né? Vale o teorema de Pitágoras, né? Soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu vou escrever o teorema de Pitágoras com 6 somente C, utilizando as duas notações, tá? Só para vocês verem que dá para a gente escrever o mesmo teorema usando as duas, porém a forma de escrever ele é um pouquinho diferente. O teorema de Pitágoras, no fundo, ele inicialmente foi provado, né? Só se o triângulo é retângulo, então vale que a soma dos quadrados do cateto, dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Mas vale ao contrário também. Tá? A gente consegue usar mostrando a lei dos senos, já dá para mostrar isso. Então, vamos usar uma das formas. Então, primeiro vamos usar condição necessária e suficiente. Para que um triângulo ABC possua B como ângulo reto, 90 graus, né? É necessário e suficiente que a medida do lado C, vou colocar aqui até um barrinho aqui, medida do segmento AC ao quadrado é igual à medida do segmento AB aqui ao quadrado mais a medida do segmento BC ao quadrado. Então, ó, enunciei usando necessário e suficiente. Para que um triângulo ABC possua B como um ângulo reto, é necessário o suficiente que vale essa igualdade aqui. O quadrado do maior lado é igual à soma do quadrado dos outros dois. Né? Não vou falar que é hipotenusa, porque hipotenusa é porque quando é reto. Né? Senão não posso falar de hipotenusa. Bom, e como que eu enunciaria esse mesmo teorema usando 6 somente C, né?
Agora vamos usar o C e somente C. Então, seja ABC um triângulo, o ângulo B é reto, C e somente C, C e somente C, a medida do segmento AC ao quadrado é igual à medida do segmento AB ao quadrado mais a medida do segmento BC ao quadrado. Então, observa que eu posso escrever o mesmo resultado, o mesmo teorema, usando as duas notações. Muda um pouquinho a forma de escrever, tá? Mas a gente pode escrever utilizando qualquer uma delas. Tá? Então, o que mais que a gente tem aqui? Outra coisa que a gente tem também, né? Que a contraposição ou contrapositiva, né? Por que eu estou falando isso, né? Para a gente, na hora que for provar os teoremas, fazer as coisas, a gente saber o que a gente está lidando, o que significa isso, né? Cada uma dessas coisas. Então, a contraposição significa o quê? Se eu tenho afirmação P implica afirmação Q, então eu posso negar isso aqui, né? Significa que não Q implica não P. Então, sempre que eu tenho uma afirmação P, afirmação P implica afirmação Q, ou seja, negar a afirmação Q implica negar a afirmação P. Tá? Lembra que pode ser que valha P a afirmação Q, mas não vale ao contrário, né? Q a afirmação P. A contraposição significa isso, né? Se eu tenho P é verdade, então Q é verdade. E aí, se eu nego Q, então eu nego P. Aí, isso é contraposição ou contrapositivo, tá? A gente acaba usando isso bastante. A gente tem também o princípio da não contradição. Bom, o que significa isso, né? Isso aqui eu vou escrever, vocês vão ver que é bem óbvio, né? Mas o que significa esse palavrão aqui? O princípio da não contradição, né? Nada mais é que uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso aqui só para a gente relembrar, que eu acredito que vocês tenham visto em lógica, né? E o princípio do terceiro excluído. Essas palavrões aqui, né? Significa que uma afirmação é verdadeira ou é apenas verdadeira. Não, perdão. Desculpa, essa aqui já estava em cima, né? Ou uma afirmação é verdadeira ou falsa. Não tenho uma terceira opção. Por isso que é a terceira excluída, né? Ou a afirmação é verdadeira ou ela é falsa. Não tenho mais nenhuma opção. Tá? Para
essa afirmação. E a última coisa que eu queria aqui lembrar para vocês é a prova por contradição. Tá? O que significa a prova por contradição? Ou por absurdo? Que aqui vocês vão ver que a gente usa bastante essa questão da prova por contradição. Que é uma demonstração por absurdo ou por contradição. Bom, o que é isso, né? Então, como que a gente usa isso? Se a gente tem aqui, se eu quero provar uma afirmação P implica Q. Ou seja, se eu tenho a hipótese P, então eu quero chegar a mostrar que vale a tese Q. Então, P é a hipótese, Q é a tese. Então, se P é uma afirmação verdadeira, então, bom, a gente tem duas possibilidades para Q. Bom, aqui a gente viu. Primeiro, o Q, pelo princípio da não contradição, ele não pode ser verdadeiro e falso. Ele é um ou outro. E além disso, ele tem que ser um ou outro. Pelo princípio ter ser excluído. Ou ele é verdadeiro ou é falso. Então, o que significa eu provar por contradição? Se P é uma afirmação verdadeira, então, supomos por absurdo ou por contradição que é falso. Bom, e aí o que significa chegar numa contradição? Onde, e assim, chegamos, ou devemos mostrar, né? Que em supor que é falsa, deixa eu tirar que chegamos, né? Assim, em supor sim, que em supor que é falsa, chegamos em algo que contradiz a hipótese ou afirmação, colocar hipótese, tá? Hipótese P, ou contradiz, né, alguma verdade já conhecida, né? Colocar alguma, né? Alguma verdade já conhecida no sentido de algum resultado que você sabe que seja válido, tá? Alguma verdade já conhecida. Tá? O que significa isso? Significa que eu já conheço que determinado resultado é verdadeiro, né? E aí, a partir do momento que eu suponho que é falsa, eu vou chegar que esse resultado é falso, ou que essa hipótese que eu fiz aqui, ela não é válida se Q for falso. Tá? Bom, e aí o que acontece? Se eu mostro que Q não pode ser falso, automaticamente ela tem que ser verdadeira. Tá? Então isso que é a prova por contradição, basicamente. Okay?